Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos celebrando, a ressurreição de Cristo. É um dia especial, é um domingo especial, uma manhã muito especial, porque hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, hoje é dia de celebrar a ressurreição de Cristo Jesus. Estivemos mencionando, ao longo dessa semana, os fatos da última semana de Cristo. Domingo passado falamos da entrada triunfal dele em Jerusalém, inaugura a última semana dele em Jerusalém. Nós estivemos aí mencionando o que acontece também na quinta, na sexta, no sábado, onde ele estava sepultado, e agora no domingo, nesta manhã de domingo, nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. Jesus não ficou morto, mas ele venceu a morte. A nossa grande alegria, a nossa vitória está na ressurreição. Por isso a nossa cruz é sempre vazia. Eu vou falar isso várias vezes, ser bem enfático. Nossa cruz é sempre vazia. A que nós celebramos, a que nós colocamos como símbolo na nossa comunhão com Deus, é a cruz vazia. Então não faz sentido a figura de Jesus pregado na cruz, porque aquilo é um momento de tristeza. Mas quando nós olhamos para a cruz e não vemos ninguém nela, nós temos alegria no coração, porque sabemos que Jesus não ficou morto, venceu a morte, e na sua vitória nós recebemos a vitória contra a morte, a remissão dos pecados e a nova vida no seu sangue. Então nós vamos, nessa manhã de domingo, trabalhar o texto da Palavra de Deus, meditando unidos na ressurreição, no texto que se encontra em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Então, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Eu farei a leitura, você puder acompanhar na sua Bíblia, texto da Palavra de Deus que diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos fazer uma oração para te dar início? Diz assim, oremos. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz, pela oportunidade que temos, ó Deus, de estudá-la nessa manhã. Fala ao nosso coração, ensina-nos um pouco mais de Ti, ajuda-nos, ó Pai, clamamos ao Senhor a crescer na graça, no conhecimento do Senhor, em comunhão, em fidelidade. Ser conosco, Pai, nesse tempo tão complicado de pandemia. Dá-nos sempre, ó Pai, o desejo de estudar a Tua palavra, de buscar o Senhor em família e nunca nos esquecer, ó Pai, da importância que é a busca constante, ó Deus, por uma vida de fidelidade ao Senhor e também, ó Deus, esse tempo de comunhão que nós retornaremos com a igreja, ó Pai, logo em breve, é o desejo do nosso coração e a esperança que nos move. E eu desejo do nosso coração do meu Pai que isso esteja abreviando, portanto, esses dias de pandemia, para que possamos logo estarmos reunidos fisicamente, ó Pai, para podermos uns com os outros, ó Deus, na comunhão presencial, podermos, ó Deus, cultuar e servir o Senhor com cânticos, com louvores, com orações. Mas, ó Pai, por hora nós somos gratos pela oportunidade de fazê-lo também de uma maneira online. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, que é sempre derramado sobre nós de uma maneira sem medida. Obrigado de maneira muito especial pela ressurreição de Cristo Jesus, ó Pai, que celebramos essa manhã. Manhã, Deus, alegre, festiva. Manhã, ó Deus, onde nós glorificamos e exaltamos o Seu santo nome. E na Tua palavra buscamos aprender mais de Ti. Fala o nosso coração, ensina-nos um pouco mais. A oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, unidos na ressurreição, como eu disse, é o tema da nossa mensagem desta manhã. Eu queria compartilhar com os irmãos uma história. Então, conta-se uma história de um muçulmano que ele se converteu na África. E alguns dos seus amigos, então, lhe perguntaram, por que ele se tornou um cristão. E é muito interessante a resposta que ele dá, porque ele fala, tenta se imaginar descendo uma ladeira. Você vem descendo a ladeira e, de repente, você encontra uma bifurcação. Na bifurcação você não sabe para onde ir. Você tem de um lado uma pessoa morta e do outro lado uma pessoa viva. Para quem você perguntaria o caminho certo? A grande alegria desta manhã está no anúncio do Cristo ressurreto. Jesus não ficou morto, mas venceu a morte
com grande poder e glória. Nossa alegria está em saber que aquele que dirige a nossa vida, aquele que nos indica e nos conduz no caminho que devemos andar, ele não está morto, mas ele está vivo. Por isso, nós vivemos a vida de Cristo, nós nos gloriamos na vida de Cristo e nós temos a certeza daquilo que há de vir, porque Cristo venceu a morte e abriu, portanto, a possibilidade de que nós recebêssemos essa vitória no seu sangue. Então, foi uma manhã de domingo que um grupo de mulheres, né, se reuniu e saiu decidida a embalsamar o corpo de Cristo. Elas prepararam os bálsamos, prepararam tudo que era necessário e se dirigiram até o local do túmulo. Mas ao chegarem lá, se depararam com a pedra que selava a entrada do túmulo removida, algo que não era simples de ser feito. E aquilo traz um certo susto, provavelmente, quando elas chegaram ali, viram aquilo, correram lá dentro, viram que estava vazio. Mas a tristeza e o susto daquele primeiro impacto, né, de ver aquele túmulo, logo se traduz logo se transforma, né, em alegria e regozijo, porque Lucas 24, 5 e 6 diz: porque buscais entre os mortos o que vive, ele não está aqui, mas ressuscitou. Portanto, celebramos a cruz vazia, celebramos o túmulo vazio, celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, que é a vitória sobre a morte. E com eterna gratidão, né, nós celebramos a restauração do nosso relacionamento com o Pai. Na ressurreição somos transformados, aperfeiçoados e, por fim, glorificados em Cristo Jesus. E essa é uma realidade importante a gente lembrar, né? Enquanto a sexta e o sábado são dias de tristeza, porque Jesus morreu a nossa morte, mas no domingo essa tristeza se transforma em alegria, e agora alegria para sempre, porque Cristo venceu a morte. Então aquele pecado que era nosso, que Ele pagou na cruz, agora foi perdoado, e o perdão de Deus, Ele faz apagar da nossa história todo o resquício, toda a cobrança, ou todo o registro de pecado, de dívida que nós temos com Deus. Por isso há uma alegria muito grande, por isso a grande celebração está no domingo pela manhã, porque nós celebramos a ressurreição, a vitória da morte e a nossa vitória contra o pecado. Não porque merecemos, não porque há mérito nosso, mas pelo mérito de Cristo, né, que nos dá essa alegria. Então, quando nós pensamos no domingo da ressurreição, né, nesse domingo tão especial, nós celebramos com grande gratidão e alegria a vitória sobre a morte de Cristo Jesus. Hoje, como eu disse, dia de festa, dia de alegria, porque Cristo não está morto, mas Ele vive. Então, nesse texto que nós vemos, Paulo fala um pouco sobre a união com Cristo glorificado. Ele vai trabalhar algumas questões dentro dessa perspectiva, né? Se unidos na ressurreição. E o primeiro ponto que nós destacamos nessa manhã é: na ressurreição nós somos transformados por Deus. Versículo 1, a parte A, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. A primeira questão que nós vamos entender é essa: a morte de Cristo, ela não resolve o problema de toda a humanidade, mas dos eleitos de Deus. Então Paulo abre, né, inaugura esse ensino, colocando essa questão básica, né, que é fundamental. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então, a primeira questão que nós vamos entender é isso. Nós só nos tornamos de fato novas criaturas quando Cristo passa a habitar em nosso coração. Então, a grande questão que está aqui é que essa transformação é um critério indiscutível, né, para que nós chegarmos ao Pai, né? Ou seja, uma questão sine qua non, sem a qual nós não chegamos até o Pai. Então, uma pessoa que é uma pessoa boa, que faz boas atitudes, que tem uma vida regrada, que nunca infringiu nenhuma lei, é uma pessoa, um bom cidadão, uma boa pessoa, mas não vai para o céu por causa disso. Não vai viver a eternidade com Deus por causa disso. Porque, na verdade, a única questão, a única condição, o único meio pelo qual nós temos acesso ao Pai é por meio de Cristo Jesus. E o próprio Cristo nos ensina isso, onde ele diz em João 3,3: em verdade te digo que se alguém não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus.
Então, o chamado velho homem, né, que nasce em iniquidade e é corrompido pelo pecado, ele não tem acesso ao Pai. E a consequência natural e cabal da sua vida é a morte eterna e eterna separação de Deus, ou seja, a condenação ao inferno. Então, naturalmente, se nós não fomos transformados e lavados pelo sangue de Cristo, nós naturalmente vamos para o inferno, porque nascemos em iniquidade e a consequência do pecado é a morte física e espiritual, é a eterna separação de Deus. Então, longe de Cristo, não há possibilidade de ir para o céu. No texto, Paulo indica, mencionando o novo nascimento de Cristo Jesus. Sua morte rompe os laços com o velho homem e a sua ressurreição estabelece uma nova vida, recomeço espiritualmente purificado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Assim, celebra-se com tanta alegria a ressurreição e a cruz vazia, porque são símbolos de vitória. A vitória de Cristo sobre a morte. E esta vitória é o que garante o perdão dos nossos pecados, sem o qual nunca veremos a Deus. Então, se a história parasse na morte de Cristo e ele não ressuscitasse, ele seria apenas mais um que morre. Como eu e você, possivelmente um dia passaremos também pela morte. Mas a grande questão em Cristo Jesus está na ressurreição, porque foi na vitória da morte que nós obtivemos igualmente a vitória. Então, portanto, mais do que um simbolismo, a ressurreição juntamente com Cristo é algo concreto e real na esfera espiritual. Nos tornamos novas criaturas, espiritualmente falando, porque temos nossos pecados perdoados e passamos a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Uma vez lavados, regenerados, transformados pelo sangue do Cordeiro, agora nós podemos ser templo e morada do Espírito Santo. Então, símbolo da nova aliança, e a Bíblia vai usar a expressão de penhor da nossa salvação, o Espírito Santo passa a habitar na vida daquele que foi lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro. Então, sem esse lavar regenerador do sangue de Cristo, não há habitação do Espírito Santo. Sem a habitação do Espírito Santo, não há compreensão da palavra de Deus. Sem a compreensão da palavra de Deus, não há qualquer possibilidade de nós conhecermos a Cristo Jesus, nos achegarmos a Ele. Então, é uma realidade gloriosa que se complementa, a realidade da presença do Espírito em nós, que fala o nosso coração, depois passa a habitar em nossa vida, depois que somos lavados e regenerados no sangue do Cordeiro, e então nós vivemos uma nova vida com Cristo Jesus. Então, a grande esperança do cristão de vida eterna, a grande certeza da salvação, da remissão dos pecados, passa pela remissão dos pecados em Cristo Jesus, passa pela celebração da ressurreição. Então, o primeiro ponto, na ressurreição nós somos transformados por Deus, de velha criatura a nova criatura, de velho homem a novo homem, de pecadores miseráveis condenados ao inferno a regenerados, salvos em Cristo Jesus, co-herdeiros com Cristo do reino do céu. O segundo aspecto está no versículo 1b, a parte 2 também, versículo 2 também, que diz que na ressurreição nós somos aperfeiçoados. Ele diz assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. Então, uma vez transformados por Cristo na ressurreição, Paulo nos ensina, através de dois imperativos, duas atitudes que devem se tornar constantes na nossa vida. O primeiro imperativo que ele usa é buscai. Então, buscai as coisas lá do alto. Uma vez reconciliados com Deus, não vivemos mais para nós mesmos, mas para Cristo Jesus. Portanto, nossos interesses devem ser os interesses de Cristo, que está no céu em lugar de honra. E esse primeiro imperativo, usado por Paulo, nos ensina duas coisas importantes. O primeiro delas nós precisamos rever as nossas prioridades. A partir do momento em que nos relacionamos com o Pai, em Cristo Jesus, a coisa mais importante para nós deve deixar de ser o sucesso financeiro, estudantil ou profissional e passa a ser o crescimento espiritual pessoal e o trabalho no reino de Deus. Esse é um desafio, então, considerável, porque nós somos inclinados a desejar o controle da nossa vida e focarmos os nossos esforços para adquirir e desfrutar de bens materiais, ou estipulamos como metas de vida, por exemplo, viagens, experiências gastronômicas, conquistas pessoais e coisas de modo geral. Porém, aprendemos que devemos buscar as coisas lá do alto. Paulo, em determinado momento da sua vida, sente da parte de Deus o chamado, por exemplo, para voltar a Jerusalém. Na ida a Jerusalém, quando ele está se dirigindo a Jerusalém,
Muitos irmãos em Cristo chamam a atenção de Paulo e falam, cara, não volta, porque se você voltar, é muito provável que você seja preso ou até morto naquela cidade. O povo não quer saber de você lá, não volta, o pior pode acontecer. Mas a resposta de Paulo para aquilo que estava sendo dito, uma vez que Deus havia colocado no seu coração a convicção de que ele precisava voltar para lá, está expressa em Filipenses 1, versículo 21, quando ele diz, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele volta para Jerusalém certo do que ele precisava fazer. Então, pessoal, não importa se eu for lá e morrer, se eu for preso, mas eu sei que eu preciso ir para lá porque Deus colocou isso no meu coração. Então eu vou para servir à obra do Senhor de acordo com aquilo que Ele está me chamando para fazer. Então, repara que a vida de Paulo é uma vida completamente abnegada diante das realidades físicas e concretas da nossa vida, mas completamente apegada e mergulhada e imersa num relacionamento com Deus. Então, a regeneração em Cristo Jesus, o novo nascimento, a ressurreição de Cristo, ela deve trazer ao nosso coração essa mudança de perspectiva. Buscai as coisas lá do alto. Então, nós precisamos rever as nossas prioridades. Às vezes nós falamos, quando comentamos sobre a vida de Paulo, puxa vida, como Paulo vivia uma vida maravilhosa de relacionamento com Deus, eu queria conseguir fazer isso também. Você pode, desde que você aprenda a ter as prioridades certas na sua vida. É o que Paulo fez. Então Paulo não estava nem aí se o pessoal ia rejeitar ele, ia apedrejar ele, se o pessoal ia prender ele injustamente, ele não estava nem aí se ele ia morrer, se ele ia perder a vida. Mas ele sabia que ele precisava pregar o Evangelho. E onde Deus o mandava ir, ele ia pregar o Evangelho. Há momentos em que ele queria ir para um lugar e Deus manda ele para outro. E aí é uma questão muito importante, estar sensível a ouvir a voz e a direção de Deus na sua vida. Então Paulo, ele tinha uma convicção no seu coração, pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, viver o amor de Cristo da maneira mais intensa possível aonde Deus me enviar. E ele então fazia isso de acordo com a vontade e direção de Deus na sua vida. Quando Deus então falava, olha, você não vai para cá, você vai para lá, então ele ia para onde Deus mandava, mesmo não sendo aquilo que ele gostaria ou que ele tinha planejado naquele primeiro momento. Mas ele ia para fazer a vontade de Deus. Nessa perspectiva, nós precisamos viver a nossa vida, fazendo a vontade de Deus de maneira abnegada, ou seja, desprendida das coisas dessa vida, do controle que às vezes nós queremos da nossa vida, o que nos leva a uma segunda lição. Precisamos focar naquilo que realmente importa, que são as coisas lá do alto. Então, nosso maior tesouro é o relacionamento com Deus. E tudo deveria derivar dele, o que na verdade muitas vezes não acontece na nossa vida. Então é isso que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. As coisas que provêm de Deus. E o que nos leva ao segundo imperativo, que é o pensar, está no versículo 2, como eles são interligados. E o pensar, então, trabalha que apesar de ser algo feito com a mente e o coração, mais do que fisicamente, está trabalhando o pensamento, Paulo não está falando de uma mera atividade intelectual, mas de uma mudança real e profunda na vontade do indivíduo, que gera, sim, mudanças físicas no dia a dia. Mas primeiro há uma mudança de mente, há uma metanoia, uma mudança na forma como nós pensamos e enxergamos o nosso dia a dia. Então repara que, uma vez transformados e levados por Cristo Jesus, a nossa perspectiva de vida já não encerra mais com a nossa morte, no final dos nossos dias, mas ela se estende para a eternidade. Por isso, vários trechos da palavra de Deus vai falar: acumule tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem, não comem. Portanto, nós buscamos e trabalhamos na nossa vida galgando da parte de Deus as bênçãos celestiais e eternas, que em alguns momentos a Bíblia vai chamar de galardão. Então, a nossa perspectiva de vida fica diferente. Então, há uma amplitude, um aprofundamento, uma abertura da nossa visão que transcende a realidade física da nossa vida e estende até o céu. Então, esse pensar nas coisas lá do alto você promove condições para que no dia a dia, de maneira prática, você busque um relacionamento íntimo e real com Deus e abnegado, ou distante das coisas que nos prendem aqui na Terra.
Então, no aperfeiçoamento produzido pela ressurreição, nós vamos, a cada novo dia, tendo a mente de Cristo em nós. O que significa que o amor pela obra do Senhor, o zelo constante pela vida de santidade, o investimento em relacionamento com o Pai, começam a ser coisas constantes, né? Esse pensar nas coisas lá do alto. Em uma espécie de coro, Paulo diz, buscai e pensai nas coisas lá do alto. Ou seja, redirecione o foco da sua vida. Então, quando nós pensamos na ressurreição de Cristo, né, como sendo um aperfeiçoamento da nossa vida, isso significa que nós deixamos de seguir por um caminho de morte e passamos a seguir por um caminho de vida. Então, nós mudamos o nosso foco pensando e buscando as coisas da parte de Deus. É claro que isso não é algo que acontece de maneira tão simples. A transformação, a regeneração, o novo nascimento é algo da parte de Deus na nossa vida. Mas esse caminhar numa nova direção, isso aí é algo que demanda de cada um de nós. Porque como nós sabemos o caminho que devemos andar? Através da palavra de Deus. Então é por meio daquilo que a Bíblia nos ensina, então é da leitura da palavra, é da instrumentalidade do Espírito falando ao nosso coração, que nós entendemos qual o caminho que nós devemos andar e somos conduzidos nesse caminho de uma maneira muito vívida através do relacionamento com Deus no Espírito Santo. Então essa realidade ela advém de uma vida de santificação, que nós vamos falar logo mais. Então, graças à ressurreição, né, quando recebemos o Espírito Santo, no ato da nossa conversão, nós passamos a ser orientados e ensinados por Deus em Sua Palavra. Isso significa que a nossa vida deve ser uma constante mudança. Como eu disse, a transformação inicial ela é imputada a nós, então não é mérito nosso a salvação em Cristo Jesus. Então, é mérito de Cristo, Ele morreu na cruz, Ele pagou pelos nossos pecados, e o perdão que Ele conseguiu na cruz, Ele é colocado na nossa vida de uma maneira gratuita e graciosa, mas também pontual. Mas o segundo momento, depois disso, é um processo, que é a santificação. Caminhamos dia após dia num processo de santificação, buscando, através da ação do Espírito em nós, uma vida de fidelidade a Deus. Então, as mudanças precisam acontecer, e isso não é algo imputado a nós como a salvação, mas é uma construção que vai ao longo da vida, né? Que depende da nossa dedicação, do nosso esforço, algo que demanda tempo, reflexão, porque eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar a direção de Deus através da oração, do estudo da palavra, da meditação na palavra. Então não é algo tão simples, né? Não é algo tão simples, nós precisamos empenhar esforço e nos dedicar nessa realidade. Que nos leva ao terceiro ponto, né? Que diz que com a ressurreição seremos glorificados. É uma garantia que nós temos em Cristo Jesus de uma realidade futura, gloriosa e maravilhosa em Deus. E o versículo 3 e 4 trabalham essa questão quando ele diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, por fim, após trabalhar as transformações presentes, né, a Bíblia nos fala da realidade futura. A morte para o pecado é maravilhosa e celebramos nesse dia com grande alegria e gratidão a Cristo Jesus, mas ela é pontual. Isso significa que a morte do velho homem acontece uma única vez na vida do cristão. E por mais que nos lembremos com gratidão, precisamos nos atentar para o fato de que a vida é uma construção constante até o último dia. Por isso, pode ser cristão, viver a nova vida com Deus é uma tarefa de tempo integral e que dura toda uma vida, né, tendo como fim a glorificação. No versículo 3, Paulo faz um contraponto a uma ideia pagã que existia naquela época. Por isso ele é interessante, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E é muito interessante, porque, segundo alguns teólogos, havia uma ideia pagã na época que dizia que na morte o indivíduo é escondido na terra e some para sempre. Dizendo, portanto, quando Paulo usa essa expressão para fazer um contraste, para falar da vida com Cristo, dizendo que na nova vida nós somos escondidos em Cristo
E o nosso fim não é um desaparecimento, não é um aniquilamento, mas é a glorificação. Então, em vez de sermos escondidos para sempre, nós seremos exaltados para sempre na pessoa de Cristo Jesus. Então, o fim não é vazio e sem sentido, mas uma eternidade de perfeição e de alegrias inimagináveis. Portanto, Cristo é a vida de todo o que é unido com Ele por seu sangue. No momento da nossa conversão, nós somos então purificados pelo sangue de Cristo e passamos a fazer parte do seu corpo, que é a igreja espiritual. Logo, nós vivemos a vida em Cristo e não mais a nossa velha vida de pecado e de miséria. Assim, da mesma forma que Cristo na ressurreição foi glorificado, recebemos um corpo incorruptível. E recebendo um corpo incorruptível, nós também seremos transformados e receberemos um corpo incorruptível à semelhança de Cristo Jesus na sua segunda vinda. Então, a ressurreição é algo que transforma a nossa vida em 3 aspectos. O primeiro deles, que nós vimos, é um aspecto pontual, porque para todo aquele que professa Jesus como o único e suficiente Salvador, ele é lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro no ato dessa entrega da sua vida a Cristo Jesus. Desculpa. Então, é uma coisa pontual. Segunda, gera em nós, move em nós uma mudança de foco, buscar e pensar nas coisas lá do alto. Então, passamos a viver uma vida buscando a santificação. Cada novo dia devemos trabalhar os princípios de Deus em nosso coração, em nossa vida, e nos aperfeiçoarmos, portanto, em Cristo Jesus, para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Em terceiro, um aspecto glorioso, porque nós entendemos que assim como Cristo foi glorificado, recebendo um corpo transformado, um corpo glorificado, e indo para o céu, nós um dia receberemos também um corpo glorificado à semelhança de Cristo Jesus e viveremos com Cristo no céu, na presença de Deus Pai Todo-Poderoso, pela eternidade, naquilo que é chamado de novo céu e nova terra, realidade que passa a existir após o juízo final. Concluindo, a ressurreição é o centro e o ápice da história da humanidade. Nunca houve ou haverá algo tão importante como o que Cristo fez por nós. Celebramos, portanto, com alegria, mas nos lembramos hoje das responsabilidades que acompanham a nova vida com Cristo Jesus. A ressurreição é pontual, mas a vida é eterna. Agradecidos, portanto, agora nós arregaçamos as mangas e partimos para o trabalho. Ser como Cristo não é nada fácil, mas totalmente possível para quem foi lavado no seu sangue, regenerado para viver em seu corpo, na expectativa que ele, um dia glorificado, estará na presença de Deus com Cristo Jesus. Então, vivemos essa realidade gloriosa nesse dia de gratidão, de alegria, mas também de uma chamada a uma responsabilidade. Então, nós festejamos, nos alegramos, sim. Agradecemos muito a Deus, sim. Mas isso não pode parar aqui, não pode ser lembrado uma vez por ano na festividade da Páscoa, na ressurreição de Cristo. Mas tem que ser lembrado todos os dias. Porque aquilo que Cristo fez por nós, e no momento em que é imputado em nossas vidas, no momento da nossa conversão, é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada de relacionamento com Deus. Nesse primeiro momento, lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, nós já estamos salvos em Cristo Jesus. Não há mais possibilidade de irmos para o inferno. Mas a nossa vida não encerra aí. E Cristo estrutura toda uma palavra para nos instruir como vivermos a nossa vida em testemunho, em santidade e vivendo para a glória do nosso Deus. Portanto, que esse dia seja um dia festivo na sua vida, na sua família, seja um dia de alegria, de comunhão, de celebração. Infelizmente, nessa época, como apenas com a família mesmo, nós não podemos estar juntos como igreja, mas celebre essa comunhão com a sua família, com quem está próximo de você, lembrando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A vitória sobre a morte foi algo glorioso. E com gratidão ao Senhor, lembre-se que você tem uma responsabilidade: buscar a semelhança de Cristo Jesus, buscar e pensar nas coisas do alto, ser testemunha viva e eficaz, como Paulo foi, como tantos foram, e viver assim para a glória do Senhor, com toda a sua vida, de maneira integral, aonde Deus te enviar, aonde você estiver. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Mais uma vez agradecidos pela ressurreição em Cristo Jesus e pela nova vida, ó Pai, que o Senhor nos concede
no sangue de Cristo Jesus. Ó Pai, dá-nos a sabedoria para vivermos para a Tua glória e para a Tua honra, para buscarmos e pensarmos nas coisas do alto, tendo essa transformação real de vida e vivendo a cada novo dia para a honra e glória do Teu santo nome. Ser conosco nesse dia e durante toda a nossa vida, nos dirigindo os passos, nos conduzindo no caminho que devemos andar. É a oração que fazemos em nome e no amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia e até a próxima com a graça de Cristo Jesus.